VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aqui nos acompanhando, pedir que você curta e compartilhe com quem você acha que pode gostar dos conteúdos que nós vamos abordar aqui. E o episódio de hoje é sobre Sound Healing, a cura pelo som. E eu vou apresentar para vocês o meu convidado. Hoje, recebemos um convidado cuja presença é um verdadeiro convite ao equilíbrio entre corpo, mente e alma. Fundador da Nomad Healers, traz consigo uma jornada de 15 anos na Austrália e uma vasta experiência internacional em práticas que promovem bem-estar e autodescoberta. Sua trajetória inclui trabalhos em renomados retiros como Gaia, Soma e Crystal Brook. Mentor de bem-estar, professor de meditação, breathwork e yoga, ele compreende que a sensação de paz e felicidade está intrinsecamente ligada à sabedoria em conduzir a vida, enfrentando desafios e buscando uma saúde integral. Thiago Salamone. Olá. E aí, querido, muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em te receber. E eu quero que tu comece nos contando um pouquinho como começou a tua relação com o Sound Healing. Tá, a minha relação com Sound Healing, poxa, começou lá atrás, a gente tem tempo? Uhum. Então tá bom. Começou lá atrás, né? Como tu falou, eu morei na Austrália durante 15 anos. E lá na Austrália eu fiz um pouco de tudo, assim. Mas o que me colocou nessa jornada foi uma época que eu trabalhei como gerente de restaurante. Trabalhei durante 7 anos praticamente como gerente de restaurante lá na Austrália e esse processo, o meu visto dependia daquele emprego, né? Eu tinha um visto de sponsor, visto de trabalho. Então, foi um processo muito desgastante, estressante. Nesse período, eu comecei em 2014, em janeiro de 2014, e lá por 2015 eu comecei a ter crises de pânico e ataques de ansiedade. E não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E aí um dia caminhando na praia com um amigo, umas 7 da noite, o coração começou a bater forte, a mão começou a suar, a respiração, assim, eu falei, o que tá acontecendo comigo, né? Achei que ia morrer ali. E aí o meu amigo, ele, pô, tá com fome, quer comer um Mac? Eu falei, não quero comer um Mac, eu tô de boa. E nessa época eu pesava 110 quilos. Então, ele me deixou ali, eu fiquei sentado na praia. Eu não sou uma pessoa religiosa, assim, mas naquele momento, olhando para as estrelas, assim, eu pedi, eu falei, não me leva, sabe, que eu vou mudar. E aí, aquilo ali me botou numa jornada de autoconhecimento, né? Comecei a mudar a minha alimentação, comecei a praticar exercícios físicos. E no período de mais ou menos um ano, lá por janeiro, fevereiro de 16, eu tinha eliminado 30 quilos. E nessa época, eu tinha um amigo que estudava filosofia na faculdade, em Sydney. E ele já praticava, ele já tinha feito um retiro de meditação Vipassana, que é um retiro de 10 dias de silêncio. E ele falava, Tiagão, meditação é o esquema, brother. Meditação é o esquema, vai atrás e tal. E naquele ano eu mudei a alimentação, exercício e comecei a olhar muita coisa em YouTube, estudar muita coisa, a ler muita coisa sobre meditação, sobre autoconhecimento. E nesse processo, eu fui fazer meu primeiro retiro de meditação na Indonésia, em 2016. Um Vipassana? Não, era um retiro com uma senhora, uma italiana que morava há 30 anos em Bali, e ela tinha estudado com Osho, chamava White Lotus o nome do espaço dela. Então eu fiquei 15 dias com ela lá, com alimentação vegetariana, vegana, a gente meditava de manhã, de tarde, de noite, e eu ficava fazendo exercícios e tal, e naqueles 15 dias eu saí de lá me sentindo um pássaro. E eu falei, eu quero me sentir assim outras vezes na vida, né? E aí voltei para Sydney determinado a estudar para o meu próprio processo de autoconhecimento, né? Então fui para Sydney, fiz um curso chamado Equioenergetics, que era um curso de tratamento energético através de pontos de acupuntura. Então, bem legal o curso, aí nesse processo fiz retiro de Vipassana, fui para o Peru fazer retiros também de autoconhecimento. E
a música, ela sempre fez parte da minha vida. Eu aprendi a tocar violão quando eu tinha 8 anos de idade, mas aprendi o básico, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não sabia nenhuma música de cabeça, né? E muito por falta de autoconfiança, né? Então a música, ela sempre fez parte, mas eu nunca dei vazão. E aí foi em 2017 para 18, eu apliquei para residência na Austrália, essa residência foi negada. E aí depois de um período eu fui aplicar de novo. E aí quando eu apliquei de novo a residência, eu decidi que eu queria aprender um instrumento chamado didgeridoo, que é um instrumento dos aborígenes australianos. E nesse processo, como forma de agradecimento e merecimento de estar naquela terra, né? E aí comecei a praticar, né? Botei um desafio para mim, porque eu já tinha tentado, é um instrumento que tem que estar inspirando pelo nariz e soprando pela boca ao mesmo tempo, então eu achava aquilo impossível. Eu falei, vou me dar uma chance, né? E aí, durante 30 dias, fiz um processo de meia hora por dia, e eu falei, se eu aprender o suficiente, eu continuo, senão eu largo de mão. E aí, em 8 dias, eu aprendi a respiração. E aí, comecei a tocar. No princípio, eu tocava, sei lá, 1 minuto e meio, 2. Hoje em dia, eu toco pelo tempo que fizer sentido. E o didgeridoo é que abriu as portas do sound healing para mim, porque ele me botou num processo de aprender outros instrumentos, tocar com pessoas, né? E eu tive que passar por cima de um medo que eu tinha de tocar para pessoas, né? Eu não ia sentar com o violão e tocar, não ia fazer isso porque tinha medo, faltava autoconfiança. E aí eu decidi ir fazer busking, que busking é como eles chamam os artistas de rua na Austrália. Então eu trabalhava no restaurante e nas minhas horas vagas eu ia tocar na rua para passar por cima do medo. Que legal. Né? Então foi muito louco, porque na primeira vez que eu fui tocar, eu toquei durante 1h30 num túnel lá que chama na Central Station de Sydney, e nessa hora e meia eu fiz $100. Uau. E eu fazia 30 como gerente de restaurante por hora. Aí eu falei, opa! Tem alguma coisa na música aqui tem um sinal do universo, né? Eu falei, aqui tem alguma coisa para mim. E aí, enfim, fui tocando e... E quando você estava tocando, né, nessa vez especificamente, era o didgeridoo? Toquei didgeridoo, eu aprendi algumas músicas no violão para tocar o violão, era didgeridoo e violão, era o que eu tocava na rua. E aí, nesse processo, eu morava com uma eslovaca, a Sabina. E a Sabina, poxa, sei lá, 20 anos, quase 2 metros de altura, uma baita de uma guria. E um dia eu tava na minha garagem fazendo música e ela desceu, e aí, mate, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô fazendo música. Ela, tu não toca isso aí pra mim, o didgeridoo? Eu falei, toco. Deita aí que eu toco. E essa foi a primeira vez que eu toquei num contexto terapêutico pra alguém, sem saber. Né? Ela deitou ali, eu toquei durante uns 10 minutos e quando ela voltou, ela falou, nossa, tem que fazer isso pras pessoas. Eu falei, fazer isso o quê? Ela falou, tem que reunir gente e tocar isso aqui porque é demais e não sei o quê. Falei, interessante. E aí, na época, no Facebook, uma semana, 2 depois, veio um anúncio de um aborígene fazendo um sound healing no centro de Sydney, só com didgeridoo. Ia ser uma experiência de 3 horas de respiração e didgeridoo. Falei, vou, né? E aí eu fui e, mais uma vez, saí de lá me sentindo como um pássaro, né? Eu falei, isso aqui é demais. Demais, sabe? É demais mesmo. E aí, isso foi que me botou. Saí dali decidido a aprender mais e, enfim, estudar mais sobre aquilo. Aí encontrei um curso nas Blue Mountains, na Austrália, de Sound Healing. Fiz o curso, foi fantástico. E aí voltei para Sydney, assim, determinado a aprender mais e me aprofundar mais naquilo. Eu já praticava meditação, já tinha toda a parte da música. E aí eu comecei a chamar amigos para minha garagem para fazer experiências com eles, trazendo elementos de mentorias de bem-estar, então de autorreflexão, trazendo elementos de arte e a música. E era absurdo, assim, como eles chegavam, né? Então tinha todo um processo, perguntavam, como é que tu tá te sentindo em uma palavra? Tô me sentindo ansiosa. Beleza. E no final, tô me sentindo leve, tô me sentindo em paz. Isso é uma experiência de 1 hora. Falei, não tem remédio que tu toma que faça isso. Sabe? Então, tem força nisso aqui. E aí, eu fui fazendo esse processo, né? Com pessoas, acho que durante uns 6 meses na minha garagem. Aí, comecei a trabalhar, fazer voluntariamente num espaço lá em Sydney chamado Lentils as Anything, que é um restaurante vegano, onde tudo era por doação. Então, a alimentação era por doação. Tu ia lá, comia, bebia, né? Te alimentava, pagava por doação. E no segundo andar era um espaço que eles chamavam de Open Space, que era um espaço aberto, para vivências, todo tipo de vivência, que também era por doação.
E ali eu comecei a fazer grupos. Foram os primeiros grupos que eu fiz. E fantástico também, sabe? Fantástico. E aí fui fazendo aquilo durante uns 8 meses, eu acho. E aí lá pelas tantas, me mudei para Byron Bay. Byron Bay é a capital espiritual da Austrália, assim, é onde todos os retiros acontecem, onde todos os resorts de bem-estar e consciência estão, né? As pessoas vão na Austrália, se não, ou elas vão para a Índia ou para a Indonésia, se não estão na Austrália, é Byron Bay normalmente que vão. E aí lá também comecei a fazer muitas coisas por doação e era incrível porque o pessoal estava fazendo coisas vendendo ingressos, né? E aí vendia 4 ingressos, 5 ingressos, e aí eu fazendo por doação tinha 20, 25, 30 pessoas nas experiências, né? Sim. E o retorno era absurdo também, né? Nessa altura eu já tinha feito Vipassana, né? Eu fiz 6 Vipassanas, 3 de 10 dias, 3 de 3 dias, e o Vipassana me encantou porque, pô, é um processo que eles te ensinam, tá lá 10 dias, eles te alimentam, tu tem acomodação, tu aprende 3 técnicas de meditação incríveis, né, que é a Anapana, Vipassana e Metta. Tu sai de lá te sentindo um pássaro e o troço é por doação. Eu falei, meu, tem 120 pessoas aqui, essa baita estrutura, sabe? Fantástico, vou fazer também. E isso foi me dando, como a gente diz aqui, cancha, né? Foi me dando muita cancha. E aí, nesse processo, pós-pandemia, porque a pandemia foi mais leve lá na Austrália, eu comecei a trabalhar nos resorts de bem-estar. E aí ali explodiu para mim na Austrália, né, de começar as pessoas me conhecerem mesmo e ficarem me chamando para ir para diferentes estados, trabalhar em empresas, enfim. Então, assim, esse é um resumo de como o Sound Healing entrou na minha vida, né? E aí, tu voltou pro Brasil? Desde quando tu tá no Brasil de novo? Eu voltei pro Brasil em dezembro de 22. Ah, tá. Eu voltei pro Brasil em dezembro de 22. Meio na pandemia, ali um pouquinho depois, né? Já tava... Isso. E lá na Austrália, né, eu criei esse projeto chamado Nomad Healers, que é um projeto que foi desenvolvido com o intuito de conectar pessoas que estão compartilhando amor e tendo impacto positivo na vida de outras pessoas e no mundo. Né? E aí a minha maneira de fazer isso é através de mentorias de bem-estar, meditação, respiração, a música, né? Mas sempre conectando com pessoas que estão trazendo esse propósito também de, acho que trazer gotas de consciência, né? Sim, exatamente. É outros isso. healers. Né? Exato, outros healers. Então, Thiago, vamos falar agora o que é o Sound Healing e quais são os seus benefícios. Então, explica pra gente um pouquinho o que é o Sound Healing. Tá. Então, o Sound Healing é a cura pelo som, né? O Sound Healing utiliza diferentes instrumentos ou sons, né? Porque não necessariamente precisa ser um instrumento musical. Uma tigela não é um instrumento musical, né? Emite um som. Então, ele utiliza esses sons para trazer a cura, entre aspas, de determinadas... não, me vem illnesses, que são não só doenças físicas, mas emocionais. Males, isso. Males emocionais, físicos, espirituais, de certa forma, né? Entendi. E que instrumentos são utilizados no Sound Healing? Então, existem vários instrumentos que podem ser utilizados, né? Qualquer coisa que faça som, na realidade, pode ser utilizado para fazer o Sound Healing, né? Então, nas experiências que eu faço, eu criei essa experiência, eu sou músico, então eu criei essa experiência que eu chamo de alquimia musical, que é uma experiência que traz o som, mas também traz respiração, meditação, autorreflexão. Eu utilizo o didgeridoo, que é o instrumento dos aborígenes australianos, utilizo o rev drum, que é um instrumento russo, flautas nativo-americanas, tambores xamânicos, lakota, gongo, tigelas de cristal, violão, voz, harpa. Então a galera tá usando de tudo por aí, arsenal, sabe? Tem né? muita coisa, assim. Tem muita coisa que pode ser utilizada. E uma experiência de sound healing, ela depende muito do instrumento que tu tá utilizando, mas também do facilitador. Porque o facilitador também acaba sendo um instrumento nesse processo, né? Então, como o facilitador vai fazer o arranjo, é como se fosse um arranjo de um concerto mesmo. Com certeza. Né? Qual é o objetivo dele naquela experiência e como é que ele vai alcançar aquilo com os instrumentos que estão à disposição dele, né? Então, assim, dentro do meu entendimento, é sempre de baixo para cima. E o que é o de baixo para cima, né? Tem cada
chakra vai ter uma nota musical. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de baixo para cima, né? Então, instrumentos que são mais terra, né? Como didgeridoo, como tambor. E aí tu vai indo com esses instrumentos, subindo até instrumentos mais suaves, como uma harpa, uma tigela, uma flauta, sabe? Sim, tudo é orquestrado, né? Tudo é orquestrado, exato. E aí, eu vou aproveitar, então, e quero te perguntar, quero que tu fale um pouquinho e mostre um pouquinho pra gente sobre o didgeridoo. Esse instrumento, eu sou apaixonada desde a primeira vez que eu escutei, então eu quero que tu fale um pouquinho sobre ele. Tá, excelente. Bom, o didgeridoo, mundialmente conhecido como didgeridoo, os aborígenes em muitos locais da Austrália chamam de daki, e dependendo da parte da Austrália que tu tiver, vai ter outro nome, né? Ele é para os aborígenes que eu tive contato na Austrália, eles diziam que o didgeridoo, ele não é um instrumento musical apenas, mas sim uma ferramenta de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, utilizado em cerimônias de cura, utilizado em festejos deles, né? Alguns estudos apontam que o didgeridoo é tocado há 1.500 anos, outros falam há 10.000 anos, e podendo chegar até 40.000 anos. Então, entre os instrumentos de sopro mais antigos do mundo, com certeza. E para tocar ele, tu precisa aprender uma técnica de respiração, que chama respiração circular, circular breathing, que tu inspira pelo nariz e sopra pela boca ao mesmo tempo. Então, tu fica nesse... Simultâneo. Tu inspira, tá inspirando... É um super pranayama, né? É um super pranayama, exato. Então, tu acaba utilizando as bochechas, boca, como um terceiro pulmão. Sim. Né? Porque é o que vai te permitir, enquanto tu tá inspirando, tu continuar soprando para encher o pulmão e depois só continuar. Uau. Então, é isso que acontece, né? Para quem não sabe o que são pranayamas, são técnicas de respirações, né? Isso. Então, mostra pra gente um pouquinho. Vou mostrar, do didgeridoo. claro. Então, o didgeridoo é esse daqui, ele é um instrumento feito de eucalipto, né? Os aborígenes culturalmente, né, vão caminhando lá e batendo nas árvores, né? E aí vê o instrumento que tá oco, o pedaço de eucalipto que tá oco, e acabam cortando e fazendo um instrumento disso. Só vou tirar esse daqui, depois eu boto ele de volta. Acabam fazendo um instrumento disso. Normalmente tem uma nota musical só, esse daqui tá em ré, e aí tu pode utilizar a voz para tirar sons mais graves e agudos, né? Vamos tocar um pouquinho pra gente aqui. Eu te convido a fechar os olhos. Tu que está nos assistindo também, se quiser fechar os olhos, inspirar, expirar profundamente e sente aí o que esse som traz para ti. Uau! Nossa, a primeira vez que eu escutei esse instrumento, ele me tocou num lugar, assim, muito profundo, que é bem difícil de colocar em palavras, assim, né? E quando eu te chamei pra gente conversar esse papo, tu até comentou, vou levar algumas coisas. Eu pensei, será que ele vai levar o didgeridoo? Porque pra mim é incrível. E aí eu quero aproveitar e te perguntar quais são os benefícios dessa medicina que é o Sound Healing. Agora tu tocou o didgeridoo pra gente, depois tu vai tocar um pouquinho de alguns outros. Mas quais são os benefícios? Sim. Então, só no que tu estava falando, é impossível expressar uma experiência em palavras. Né? Não tem como. Então, a experiência ela precisa ser vivida. Não tem outro jeito. A gente, como ser humano, tenta racionalizar e quer entender, mas o entendimento vem
da experiência. Do né? sentir, Do sentir, né? Eu, por exemplo, tenho... quando eu tive essa experiência, né? Eu tive experiência de sound healing, acho que umas 4 vezes. A primeira vez foi muito transformador, porque eu nunca tinha escutado, né? Então, assim, a primeira vez é sempre uau. E a segunda vez foi num grupo mais fechado, assim, com menos pessoas, num ambiente menor também. Eu senti demais essa questão muito da vibração, sabe? De tocar nesse lugar que eu comentei, sutil, assim. Mas eu sinto essa vibração das nossas águas, sabe? Então, assim, quando eu tive essa experiência num lugar um pouquinho menor, foi impossível segurar as lágrimas, por exemplo. Foi uma coisa que transbordou, tipo assim, sem saber o quê, porque era uma emoção muito forte mesmo, assim, só transbordando, sabe? Então, eu acho que o sound healing, todos os instrumentos, mas eu me conecto muito com o didgeridoo, ele traz essa potência, assim, de dar essa vibrada e fazer a gente transbordar, às vezes, sem nem a gente saber o que é que a gente precisa transbordar, né? Soltar, liberar e botar pra fora mesmo, porque eu acho que hoje em dia a gente vive num modo, muitas pessoas muito no automático e muito de reprimir mesmo, né? O que a gente sente, de segurar, de tem que ir lá fazer, resolver. As mães também, muito isso, assim, putz, eu tenho que estar na correria ali do dia a dia, da resolução, e acaba, tipo, não deixando que se extravase as emoções. E eu acho que o sound healing, ele vem muito nesse lugar, assim, desse sentir e de permitir que a gente extravase um pouquinho, assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, estudos falam que a gente é pelo menos 70% água, né? E o sound healing traz energia, né? Então, isso penetra nas células mesmo e desfaz bloqueios energéticos. Que acaba trazendo isso. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu tô botando pra fora, eu tô chorando, eu tô extravasando, eu tô liberando. Então, as frequências, o som, tem essa habilidade de atravessar, né? Essa potência. Então, eu sempre trago para as pessoas, nos workshops, retiros que eu faço, que, assim, a mente é como um cavalo selvagem. E se tu quiser cavalgar de maneira tranquila, ela precisa ser domada, ela precisa ser treinada. Então, vamos dizer que tu tá dirigindo o carro. Tá lá dirigindo o carro, indo pro trabalho. Mas aí tu tá pensando nas contas que tu tem para pagar, tu tá pensando nas próximas férias, tu tá pensando na escola do filho, tu vai ter uma reunião com alguém e tu tá pensando, porque eu vou falar isso, mas se ela falar isso, eu vou falar aquilo, e se ele falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. Ou talvez tu teve uma briga com alguém e tu continua remoendo aquela história, já passou uma semana, um mês, às vezes uma vida se passa, né? E o que isso quer dizer, essencialmente, é que a gente existe numa realidade, mas vive noutra. E dependendo da qualidade dos pensamentos que a gente tem através do dia, vai determinar como a gente está percebendo a vida. Se está feliz, se está triste, se está ansioso, se está deprimido, se está com raiva. E a mente é uma ferramenta poderosa, porque ela cria a realidade o tempo inteiro, né? Tipo um celular. Alguém pensou naquilo para criar aquilo. Né? A gente só tá aqui agora porque tu pensou nisso, tu falou comigo, eu pensei nisso e aqui estamos. Algumas coisas são muito rápidas de criar, né? Eu tô com sede, eu vou tomar água. Outras levam mais tempo. Eu vou comprar uma casa, um carro. Sim. Mas ela cria a realidade. Então, através da minha mente, eu posso criar o paraíso na Terra para mim, mas posso criar o oposto. Então, pensa assim, uma pessoa que tá ali durante o dia pensando em todas as demandas que tem para resolver, problema com o chefe, não sei o quê, tudo acontecendo. Aí tu vai para uma experiência de som, de música. E aquela experiência te ancora, né? Presença. A presença, a mente para. Como qualquer outra higiene, essa é a higiene mental. Que o som te traz, que o yoga te traz, que pintar te traz. Qualquer atividade que tu faça, que tu consiga estar imerso nela, sem estar com o corpo num lugar, mas a cabeça no outro. Então, o som não é diferente disso. Só que, claro, traz a questão da energia e que move essas águas e move esses bloqueios energéticos. E aí os benefícios vêm de redução de estresse, redução de ansiedade, de melhora no sono, diminuição de dor física e por aí vai, sabe? Então, é uma prática milenar que vem sendo utilizada pelos nossos ancestrais e no final das contas era assim, entrei de um jeito e saí de outro. Uau, que maravilha, obrigado universo por isso. Então acho que até tu já falou um pouquinho que eu ia te fazer essa próxima pergunta. Se tu acredita que essa prática ela pode aliviar a ansiedade e estresse. Muito, muito, porque é isso, né? A ansiedade e o estresse vem da maneira como a gente tá pensando, do que a gente tá vivendo, né? Porque não é o que eu vivo, é como eu olho pro que eu vivo.
né? Eu tô olhando com um olhar de apego, aversão ou apreciação. Sim. Né? Se é apego, vai me causar sofrimento. Se é aversão, vai me causar sofrimento. Ah, não quero estar aqui, esse trabalho, esse não sei o que, essa situação. Ou, quando eu tiver isso tudo causa sofrimento. E se eu consigo apreciar, pô, que maravilha que isso está acontecendo. Que maravilha que eu tô aqui. E eu acho que a ansiedade, ela tem essa questão que ela pode ser uma preocupação, uma pré-ocupação, que às vezes a gente fica, né, assim, tentando pensar o que vai acontecer, como é que vai ser, o que vai ser, de algo que nem aconteceu, do futuro, ou uma ruminação, talvez, do passado, né? Eu acho que isso traz muita ansiedade, né? Com certeza. E aquilo, o futuro é só uma ideia. Não Ninguém existe. Controla. Não existe, é só uma ideia. O passado é uma memória. Isso aí. Só o que existe é isso aqui, eu e tu aqui agora. O resto é essa confusão mental desse cavalo selvagem. Então é sobre domar esse cavalo selvagem e conseguir permanecer aqui, apreciando. Né? A gente vive numa bola flutuando no espaço indo pro nada. A parada não faz sentido, sabe? E a gente vive totalmente na contramão do natural. Sim. Totalmente na contramão do natural. Cada vez mais, né? Sabe? Parece. Então as pessoas estão infelizes, tomando remédio para acordar, para dormir, álcool e procurando uma fuga. E aquela fuga é momentânea, mas ela não tem como ser duradoura. A única maneira disso ser duradoura é tu te conectar com o ser que tu é vivendo nessa bola flutuando no espaço e encontrar uma maneira dentro dessa loucura que a gente vive na contramão do natural de conseguir fazer o melhor que tu pode por ti. Porque fazendo o melhor que tu pode por ti é uma consequência de tu fazer o melhor que tu pode pelos outros. Exato. Não tem como, sabe? E isso, em si só, diminui teu estresse, a tua ansiedade. É a maneira como tu consegue domar esse cavalo selvagem e conseguir apreciar o fato de estar aqui, pô, presente, estar vivo. Eu acho que é aquela coisa, aquele ditado, né? Se você quer mudança, comece por você mesmo, né? Eu, por exemplo, tô falando isso, cuide de si para cuidar do outro. Na maternidade, é isso que para mim ficou muito claro desde o momento que eu comecei, que eu decidi que eu precisava focar no meu autocuidado. Quando eu entendi que para eu cuidar da minha filha, eu precisava ter um cuidado de qualidade comigo mesma. E aí foi aí que eu comecei a mergulhar no yoga, me aprofundei, enfim. E mudei, assim, para mim, da água pro vinho, a minha maneira de maternar, sabe? Foi algo muito incrível, que eu acho que casa muito com isso que tu trouxe, assim, eu entendi e me coloquei em primeiro lugar, o que não é egoísmo, porque eu acho que muitas mães ainda ficam nesse lugar, sabe? Putz, eu preciso primeiro cuidar deles, dela, para depois cuidar de mim. E não, é o contrário. Nem só mães, né? Eu acho que a maioria, todo mundo, porque sempre alguém, a gente tá sempre cuidando de alguém, né? Do irmão, do amigo, do pai, da mãe, enfim. Então, pra gente poder cuidar de alguém, a gente precisa primeiro cuidar da gente, tá com presença, tá com qualidade para poder exercer as funções que a vida nos traz, né? Com certeza, com certeza. E é isso também, né? De onde é que vem essa... É o que tu falou, é pra todo ser humano, né? Porque se eu não tô conseguindo... Se a minha jarra não tá cheia, como é que eu vou encher a do outro, né? E aí... Com o quê, mas né? eu tô cuidando do outro. Mas de onde é que vem essa necessidade de cuidar do outro antes de cuidar de mim mesmo? Porque se eu não tô dando conta de cuidar de mim... Exato. De fato, de como eu me alimento, de como eu durmo, de exercício físico. O básico pra nutrir o ser, né, Jana? De nutrição do ser mesmo. Então, como eu vou dar conta do outro, né? Exatamente. Então, Thiago, agora vamos falar sobre a prática. Tá. As pessoas, elas podem sentir alguns desses benefícios em casa sem estar participando de alguma vivência ao vivo? Sem dúvida. Sem dúvida, assim, eu acredito que quem tá nos ouvindo aí já sentiu um pouquinho do que o didgeridoo é capaz de fazer. E como é frequência, é som, com certeza. Claro que é melhor... feito melhor do que perfeito, né? Como diz Cortella. Então, o que tu tiver à tua disposição tá incrível. Então, pô, se tu tiver... Vou fazer uma experiência com o som em casa, com um fone de ouvido. Fantástico. Eu não tenho fone de ouvido. Põe uma caixa de som boa. Eu não tenho. Celular. O que tu tiver à tua disposição faz, mas sem dúvida, se tu parar para respirar e ouvir um som de um didgeridoo, de um rev, de uma flauta, de uma tigela tibetana, uma frequência, se fizer isso por 10 minutos... Vai mudar. Vai mudar, entendeu? E deixa um comentário aí depois que tu fizer pra nós, pra gente ver como é que foi. Vai mudar super, né? Muito, nossa. Eu quero
trazer aqui. Eu tenho uma conexão muito grande com Sound Healing. Eu tô super afim de fazer uma formação, mas eu tô com outros estudos na minha fila. Mas eu tenho essa conexão muito forte, assim, com alguns instrumentos instintivos. Então, eu tenho um tambor, um Lakota mesmo. E eu comprei um chocalho, na verdade, né? Que tem umas sementinhas, aquelas sementes que chamam, acho que parece chapéu de Napoleão. Sim. E aí eu até queria trazer, porque eu fui pesquisar o nome dessa semente, porque eu queria falar, mas antes de eu falar o significado dela, eu tenho utilizado um pouco no Shavasana, no relaxamento final da prática de yoga. Eu tenho trazido um pouco, às vezes, um pouco do tambor, um pouco desse barulho das sementes, que eu acho que traz essa conexão muito com a natureza. E eu acho que nesse lugar de relaxamento, a pessoa, ela recebe e se permite, né? Ela tá num lugar ali de permissão para poder sentir aquilo. E óbvio, como tu falou lá no início, a condução do instrutor é super importante nesse momento, mas eu tenho me aventurado, assim. E aí, eu queria trazer brevemente o significado dessa semente que eu procurei, que eu achei muito interessante, que o nome da semente é, não sei se tu sabe, o nome dela é Aguaí. Não? Então, eu fui pesquisar e falava o seguinte, pesquisas mostraram que as sementes de Aguaí possuem poderes de alta vibração magnética. Segundo alguns cientistas e pesquisadores, essas vibrações magnéticas podem ser captadas por alguns tipos de aparelho, como aurômetro, biorressonância, entre outros. E essa vibração provoca um equilíbrio físico, emocional e espiritual no corpo de quem usa a semente, resolvendo conflitos e promovendo uma saúde em geral. E aí fala, segundo os povos indígenas da Amazônia, essa semente tem o poder de proteger uma pessoa contra energias negativas e até mesmo doenças. É esse o motivo pelo qual sempre pode-se observar artesanatos como colares, pulseiras e brincos feitos com essa semente para serem usados no dia a dia. Então, eu acho que se conecta até com, né, o didgeridoo. Total. E às vezes tem esse significado, na verdade, que é o que tu falou, eles já usavam há muito tempo atrás essa medicina, né? Sem ter estudos científicos, comprovações, porque era algo do sentir e tá aí até hoje, né? Nos trazendo cada vez mais, na verdade, graças a Deus. Eu acho que agora tá ficando mais conhecido. A gente tá aqui hoje podendo trazer também essa informação para vocês que ainda não conhecem, sabe? Que é uma medicina muito incrível, que eu aconselho que todo mundo experimente algum dia, pelo menos uma vez ao vivo. Tu tá falando que sim. Eu uso também fones, eu tenho uma playlist que depois eu vou falar no final de um programa que eu criei, que eu uso muito para antes de dormir, para dar uma baixada, sabe? Que me ajuda muito, que são frequências, uma mistura de vários sons, que me ajuda muito, mas ter essa vivência presencial é outra coisa, né? Não, é outro nível, não tem como, mas sem dúvida vale muito a pena fazer em casa, mas provar a experiência presencial não tem igual, né? E só no que tu falou sobre os instrumentos, eu acredito que, eu era uma pessoa que acreditava que a música não era pra mim. A única pessoa que botava fé era minha mãe, né? Falava, meu filho, tem que cantar, tem que tocar, porque não sei o quê. Falei, para, mãe, que isso? Então, nesse período que eu comecei a tocar lá no Lentils as Anything, antes de entrar na música de fato, foi um amigo meu, o Rafa, eles estavam em 6 tocando e me convidaram, Thiagão, vem tocar uma gogô com a gente. Eu falei, cara, não toco nem pedrinha na água, né? Não, vem tocar e tal. E aí eu subi no palco, toquei com eles aquele gogô no ritmo do que eles estavam tocando ali. Foi fantástico. E depois falando com o Rafa, ele falou, cara, eu falei, eu não tenho ritmo. E ele falou, Thiagão, se o teu coração tá batendo, tu conhece ritmo. Ah, que lindo. Sabe? Então a música é pra todo mundo. Às vezes a gente cai nas crenças limitantes de que, eu não posso, não é pra mim, não sei o quê. E sabe, fazendo o meu primeiro Vipassana, eu me dei conta de uma coisa absurda, assim. Eu falei, se o Thiago, na época, sei lá, eu devia ter uns 27 anos, se o Thiago, com a mentalidade adulta, essa mentalidade adulta tivesse sido colocado no Thiago bebê, o Thiago bebê ia desistir de aprender a caminhar. Ia ficar engateando, me arrastando ali, ia dizer, muita mão caminhar, eu não vou aprender, sabe? Então, porque a criança não tem o filtro, né? O julgamento é só pela experiência. Não, vamos lá, vamos... Incrível. Só que a gente cresce e a gente deixa essa criança meio de lado, né? Exato. Então, a música é pra todo mundo. Então, meus parabéns por estar entrando no universo, só vai. Só vai. Eu achei muito bonito isso que tu trouxe, que o teu amigo trouxe do coração, né? Que quem tem coração tem o ritmo. Sabe que o ritmo, o coração, ele é um órgão, o órgão responsável pelo nosso ritmo, né? E eu acho que, por exemplo, quando a gente tá ansioso, estressado, tá lá, o ritmo, ele tá mais acelerado.
acelerado, o coração ele fica acelerado. Uhum. Então, é a gente saber respeitar os nossos ritmos e olhar para os nossos ritmos, obviamente, a gente respeitando, a gente olha, para voltar, né? Para ter esses momentos mais de presença, de desacelerar, porque o órgão responsável pelo ritmo, quando ele fica sobrecarregado, ele tá ali bombeando, explodindo, né? Então, voltar, foi legal isso que tu trouxe, eu acho tão bonito quando a gente associa essas funções do nosso organismo mesmo ao nosso dia a dia, porque é isso aí, então, calma aí, vou dar uma parada, desacelerar, vou escutar uma frequência, vou respirar para continuar, porque se eu ficar aqui bombeando demais, não vai, né? Pum, vai, ou é o ataque de pânico, um ataque cardíaco mesmo, enfim, várias outras coisas talvez mais sérias, né? Com certeza, é aquilo que dizem, né? Quando a mente não aguenta, o corpo padece. É isso aí. E aí, aproveitando, assim, isso que a gente tá falando, existem contraindicações para essas experiências de sound healing? O sound healing é uma prática segura, assim, é bem segura, mas sim, sabe? Tipo, gravidez é delicado, principalmente antes das 12ª semana ali, tem que dar uma... Tem que ser algo bem leve, assim. Dá para fazer, mas tem que ser bem leve. Condições cardíacas também. Pessoas em estágios agudos de ansiedade, depressão também é bom ir devagar. Mas fora isso, é super tranquilo, sabe? Que bom. E agora, então, a gente vai falar sobre sound healing e autoconhecimento. Tu acha, Thiago, que o som pode ajudar no processo do autoconhecimento? Sim, com certeza, porque te permite... uma experiência de sound healing, muitas vezes, de novo, tudo depende de instrumentos, do facilitador, mas muitas vezes traz para as pessoas uma experiência delas mesmas que elas nunca tiveram. Só isso já é assim. Delas com elas. Elas com elas mesmas. Isso é autoconhecimento na sua essência, sabe? Pô, eu não sabia que eu podia me sentir assim. Né? Fui lá, fiz 15 dias de meditação, não sabia que podia me sair sentindo um pássaro. Então, assim, é total autoconhecimento, né? De tu te conectar com as tuas emoções, teus sentimentos, tu autoanalisar, né? E o que eu tô sentindo com isso? O que tá acontecendo com isso? Então, pô, sound healing é incrível para autoconhecimento. Eu acho que traz esse momento de introspecção, acho que potencializa esse momento de introspecção. Eu gosto de usar nas minhas práticas todas, eu sempre uso música, o sound healing eu tenho usado de vez em quando no final, mas as minhas práticas, todas elas têm música. Não dizendo que práticas no silêncio também não são boas, são, mas eu acho que, obviamente, dependendo da música, que nem a gente falou também, a condição, a escolha das músicas, da playlist, tudo, para trazer, para proporcionar, para melhorar, digamos, não melhorar, mas para proporcionar esse momento de introspecção um pouco mais profundo. Eu acho que a música, ela entra nesse lugar, assim, bem pontual, sabe? Total, porque a gente nasce sempre para fora, né? Tu abre o olho, é sempre para fora, sempre para fora, sempre para fora. E esse mergulho interno é necessário, né? Eu falo para as pessoas também que a mente, no seu estado natural de funcionamento, é como se fosse a superfície do oceano. Tem vezes que tá mais tranquilo, mas tem vezes que tá muito agitado, né? E quando tá muito agitado, se tu mergulha e tu vai para a profundeza, tá calmo. Tá tranquilo. Então, tu conseguir mergulhar, esse mergulho interno para esse olhar para dentro, te traz uma coisa que nada mais na vida traz. Paz. É isso mesmo. Silêncio, esse silêncio interno traz paz. Exato. Sabe? E é uma construção, né, Thiago? Porque isso que tu tá falando, eu acho que perfeito, mas eu acho que às vezes quando a pessoa tá ansiosa demais, tá lá num estresse demasiado, talvez ela não encontre esse lugar de paz que tu tá falando, né? A gente mergulha ali e talvez no primeiro momento ela não encontre. Então é uma prática mesmo, assim, né? Com certeza. Principalmente porque se tu não tá habituado, né? E tu tá habituado só com aquele padrão de comportamento da mente, é mais desafiador. Isso. Mas aí tu vê que é desafiador, é aí que tu vê que precisa. Aí que tu vê que precisa, né? Mas sem dúvida, aí eu acredito que a música te traz um ancoramento, né? Ela te proporciona esse ancoramento. Legal. Então, E tu acredita que o som, ele pode atuar na liberação de algumas emoções? Sim, como a gente falou no início, né? Tipo, tu não tem... Às vezes tu vai numa experiência, tu vai rir, tu vai chorar,
tu vai te lembrar de coisas, tu vai ter gratidão por outras, né? Na experiência que eu faço de alquimia musical com autorreflexão, eu trago, e a gente pode experimentar aqui até diferentes emoções, né? E aí cada instrumento vai ser tocado em cima de uma emoção. Então, aquilo traz liberação, né? Então tem pessoas que dão risada, tem pessoas que choram, tem pessoas que se lembram de coisas. Então, total, sabe? E talvez a maioria das pessoas não saibam, mas esse tipo de liberação, sorrir, chorar, gargalhar, extravasar no corpo, assim mesmo, né? É uma manifestação do sistema nervoso liberando mesmo. Então, bocejar também, agora eu me lembrei, é uma manifestação do sistema nervoso liberando. E aí, eu queria trazer um relato que agora eu me lembrei até, que isso faz muito tempo que aconteceu, não sei quantos anos, meu pai era vivo ainda. Ele ficou um tempo no hospital, um bom tempo, eu acho que quase mais de 20 dias, assim, porque ele fez uma cirurgia cardíaca bem complicada lá, enfim. E eu fiquei nessa rotina de hospital lá com ele todos os dias, essa coisa toda, assim. E aí, no dia que ele recebeu alta, eu fui buscar o carro para ir buscar ele. E eu liguei o som, a música, e fazia quase um mês, eu acho, que eu não escutava a música. Aquele momento pra mim foi super marcante, assim, sabe? Eu liguei, eu nem me lembro que música tava passando, enfim, mas eu liguei a música num volume super alto, assim, tipo, meu Deus, graças a Deus, assim, que ele vai sair do hospital, que ele vai pra casa e que, né, tudo, tipo, tava liberando realmente, sem saber, inconscientemente, mas foi, pra mim, foi um momento, assim, de liberação e de saber, e de entender, assim, quanto a música é importante, né, na nossa rotina, na nossa vida, às vezes, pra isso mesmo, liberar e comemorar, enfim, introspectar também, mas também esses momentos, assim, então eu me lembrei desse momento que foi bem marcante pra mim. Assim. Sim, é incrível, a música é uma linguagem que todo o corpo entende. Lena. Todo o corpo entende, sabe? Eu já toquei pra vaca, já toquei pra cavalo, já toquei ser humano, assim, é incrível, cachorro, sabe? Então é incrível de ver como reage, né, as plantas. Então, assim, a música tem um quê de mágica por trás dela, sabe? Tu quer trazer um pouquinho aí desse instrumento aqui? Conta pra Claro, gente. O que é esse, Thiago? Esse daqui é o Rev Drum. O Rev Drum, as pessoas normalmente conhecem o handpan, né? Que ele é preto e tal. E ele é suíço. E esse daqui, o Rev Drum, é um instrumento russo. Fantástico também. Vou tocar um pouquinho pra gente. E nesse daqui, para tocar, mais uma vez, vou te convidar a fechar os olhos. E aí, tu em casa aí também, fecha os olhos, de olhos fechados, inspirando profundamente e expirando. Inspirando e expirando. Eu vou te convidar agora para se conectar com um sentimento de gratidão. Tirando esse momento para ser grato, para ser grata por tudo e todos aqueles que tu tem na vida que tu ama. Tirando esse momento para ser grato, para ser grata por estar onde tu estás, ter o que comer, o que beber, aonde dormir. Tirando esse momento para ser grato, para ser grata por estar respirando. Tirando esse momento para ser grato, para ser grata por estarmos vivos. Esse é um pouquinho do Rev. Vontade de ficar aqui mais uma hora recebendo. É muito bom, né? É demais, é muito delícia, assim. Para mim é esse lugar, assim, ele acessa uma camada
sutil, mas ao mesmo tempo profunda. Exato. E essa questão de trazer esse direcionamento de emoção, ele também adiciona, porque daí a respiração abre a porta, né, do subconsciente ali, quando tu pratica, tu guia e a música te leva nessa jornada, né? Sim. E aí tu entra na jornada mesmo da história, vê Na viagem. e aí aquilo, tem 30 pessoas dentro de uma sala, vivendo a mesma experiência, mas cada um tá tendo a sua experiência. E cada um tá tendo a sua experiência, e se voltar ali no outro dia pra fazer de novo, vai ser outra experiência. Então isso assim, ó, é sempre inédito, sabe? É mágico, tu pode ver a mesma coisa, vai ser diferente. Então aproveita isso e me conta se tu já teve uma experiência marcante com alguma pessoa nas tuas vivências. Sim, algumas assim, sabe? Eu venho fazendo isso desde 2018 e poderia citar algumas, mas uma que me vem agora é de uma menina chamada Cláudia. Foi lá na Austrália, em Sydney, num espaço chamado Bikram Yoga. Um espaço onde faziam yoga lá, e eu fui fazer a experiência, e experiência de mais ou menos uns 120 minutos lá, e aí no final da experiência a Cláudia veio falar comigo, chorando assim, né, e acho que ela é chilena, mas não me recordo agora, e aí ela veio falar comigo, chorando horrores, ela falou: Thiago, queria te agradecer, porque há 3 meses atrás eu tive um aborto espontâneo, e eu não conseguia superar o que tinha acontecido, e hoje eu consegui. Eu tava, né, ali deitada, e o meu bebê veio falar comigo, me disse que ele não estava pronto para nascer, mas que ele voltaria para mim. Tá. Ai, me arrepiei inteira. Não, e foi absurdo, Jana, porque tá, beleza, isso deve ter sido 2021, final de 21 ali. E aí, início de 22. Beleza, né? Tempo passou, voltei pro Brasil. E um tempo atrás eu estava fazendo uma live. Fiz uma live, aí abro o meu Instagram, uma mensagem da Cláudia. Thiago, tu lembra de mim, não sei o quê, aquela vez em Darling Harbour lá, darará. Eu vou ser para sempre grata a ti, porque naquele momento eu curei meu útero, não sei o quê, e hoje tô aqui para te apresentar o meu bebê. Não acredito, de 7 meses. O Leon, 7 meses. Então, assim, foi aquilo, não foi aquilo, difícil de dizer, sim, mas ela com certeza teve uma liberação de emoção, uma emoção que estava machucando ela, né? Grieving, o luto de ter passado por aquilo. E segurando, sustentando aquilo ali, e essa experiência permitiu com que ela soltasse aquilo, exato. E desse espaço para vir um novo ser, né? Exatamente. Então, assim, e entre outras, né? Eu fiz agora há pouco tempo, eu aqui no Brasil, atualmente eu moro em Novo Hamburgo, né? Um lugar chamado Pé na Terra, e lá a gente faz retiros, workshops, palestras, de tudo. E teve um retiro que a gente fez final de semana de 20 de setembro, chamado Alquimia do Ser. E a gente reuniu o grupo, e lá também teve uma moça que chegou com... Ela tinha um quadro de depressão, assim, avançado, né? E ela conversando, né? Tem um depoimento dela em algum lugar, em vídeo. E ela traz assim, cara, eu cheguei aqui me sentindo uma vela apagada e eu saio uma vela acesa, sabe? Então, assim, um processo que teve muita música, teve autorreflexão, teve meditação, um retiro, né? Então, assim, pô, fantástico, né? É um troço que não tem... É aquilo que eu disse no início ali. O ser humano quer explicação, quer racionalizar, quer entender. Mas assim, a gente vive numa bola flutuando no espaço, indo pro nada. A gente não faz ideia do que rola. Isso mesmo. Sabe? A gente não faz ideia. Então, assim, para de tentar entender um pouco e sente, né? E como tu falou, vai viver pelo menos uma vez a experiência por ti. Não só essa. Todas as experiências. Pô, a vida, pra mim, na minha modesta visão, é sobreviver experiências. Pô, por exemplo, vivi 30 anos, 40 anos a mesma experiência. Isso mesmo. Poxa, vai passar, experimentar sabe? coisas novas, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam nessa assim, o sound healing, especificamente, né? Porque a gente tá falando sobre isso, mas, o que é? Nunca fui, não sei. Vai lá ver
sente, Exato. percebe o que é. Se não gostar, não volta nunca mais, mas né? E muitas vezes a gente fica preso, já fui assim também, de ficar preso na opinião do outro, né? Com certeza. E o outro nunca nem leu um livro, não passou pela experiência, tá só soltando a ideia dele sobre aquilo e tu, não, aquilo lá Tu não entra serve. na onda, né? Tu fala, como assim? Então, sabe, pô, porque eu, sinceramente, eu não vou sair daqui vivo. Uhum. Tudo na vida passa. Né? Ninguém vai sair vivo, todo mundo vai morrer. Então, poxa, vai viver as experiências, sabe? Vai, se tá sentindo esse comichão, se tá em alguma coisa te incomodando, pô, vai ver o que é e vai, sabe? Experienciar. Experienciar. E eu acho... vou te perguntar então agora sobre os diferentes tipos de som. Tu acredita que sons, instrumento, mantras e sons da natureza, por exemplo, eles podem acessar camadas diferentes do nosso ser, da nossa consciência? Acredito que sim. O didgeridoo vai te trazer uma emoção, um sentimento, um benefício, e uma flauta vai te trazer outro, uma tigela de cristal vai te trazer outro, tu ouvir um pássaro cantar vai te trazer outro. Então, sem dúvida. Mas, de novo, é o instrumento e quem facilita, quem toca o instrumento, como toca e o que traz, né, a habilidade, enfim, por mais que tenha instrumentos, uma tigela de cristal, tu não precisa ser músico para tocar uma tigela de cristal, mas tu precisa de feeling, tu precisa de conexão com aquilo ali, sabe? É muito mais sobre o feeling do que qualquer outra coisa, de novo, dentro da minha visão, né, como instrumentista. Então, sem dúvida, cada instrumento vai trazer um benefício, uma emoção, um sentimento, mas o mesmo instrumento tocado por pessoas diferentes vai ser diferente. E cada um deles pode agir e tocar em diferentes partes do corpo, né? Isso eu acho, porque às vezes a gente não consegue nomear e trazer para onde as emoções elas estão no nosso corpo, mas, por exemplo, o didgeridoo eu sinto muito aqui no meio do peito, assim, muito demais. Esse outro eu já sinto mais na cabeça, assim, né? Então eu acho que cada um, ele vem num lugarzinho, talvez a gente nem saiba qual é especificamente, nem precisa saber, como tu falou, não vamos racionalizar, vamos só sentir, mas eu acho que eles, né, eles agem nesses lugares, assim, então. Sim. E aí, Thiago, então nós estamos indo para o final já do nosso episódio, que no final eu sempre gosto de pedir, eu chamo esse quadro de recomendações da alma. Então eu quero que tu traga uma recomendação de um filme, série ou documentário sobre o sound healing ou algo relacionado ao sound healing que tu relacione. Tem um documentário que chama The Healing Power of Music. Ele é em inglês, então é o poder curador da música, né? Ele é em inglês, mas tu encontra no YouTube e ali tu consegue botar a tradução automática dele também para ler a legenda em português, e é assim, fabuloso. São 40 minutos, mas que te traz assim, tu olha aquilo e eu quero viver uma experiência dessas para ver o que acontece, sabe? Quero sentir. E é um livro que não é relacionado a sound healing, mas foi um livro que me ajudou muito lá atrás nesse processo de autoconhecimento, que para mim é infinito também, ele é um processo que não acaba, né? Tipo, eu sei o que é ter 37 anos e com as experiências que eu tive, eu não sei o que é ter 50, 60, 70, não sei o que é ter filhos, tem um monte de coisa que eu não sei. Então, assim, o autoconhecimento para mim não acaba. Mas no início da jornada, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é fabuloso, assim, sabe? É um livro que todo mundo deveria ler. Eu fui numa palestra dele lá em Sydney, que foi assim, o cara falou 2h30 sem beber um gole d'água, assim. Eu falei, quem é esse cara? Assim? E é absurdo. Então, esse livro é muito bom O Poder mesmo. do Agora é um must, assim, tem que ler. Esse aí é... Eu também dou as dicas, não só o convidado. E aí, sobre sons, eu assisti um documentário que chama Sounds into Silence, que ele explora o poder, ele explora muito mais até o poder dos mantras, que a gente não abordou muito aqui, né? Que é um outro tipo de sound healing, eu também acredito. Mas ele traz depoimentos de pessoas de como elas se sentiram depois de participar de kirtans, de cantar os mantras, e é muito legal, porque eu sou uma apaixonada por mantras, eu amo demais frequentar kirtans, eles acessam um lugar meu também, muito parecido com o sound healing, que eu não sei expressar, mas é algo que parece que eu me sinto em casa, assim, quando eu tô num kirtan, sabe? E esse documentário mostra muito isso, eu acho que até traz, eu não me lembro faz um tempo que eu assisti, mas eu acho que ele até traz alguns dados, algumas coisas sobre os benefícios, enfim, mas é muito legal ver os depoimentos das pessoas, sabe? Sim.
E dica de livro que eu quero trazer é um livro que chama Percepções Humanas, que ele não tem especificamente a ver com sound healing, mas eu achei que poderia casar assim com o nosso tema, que é um pouquinho, ele mergulha, né, um pouquinho na antroposofia. É um neurocirurgião que escreveu esse livro, que a antroposofia, ela acredita que a gente não tem só 6 sentidos. Ela acredita que a gente tem 12 sentidos. 6 não, desculpa, a gente tem 5, né? Tem o sexto, que é a intuição. Mas a antroposofia acredita que a gente tem 12 sentidos. Então, esse livro é muito legal porque ele nos traz esses outros sentidos que a gente não conhece, mas que podem nos trazer benefícios e fazer com que a gente olhe para a vida e para as percepções e para as experiências, como a gente estava falando agora, de uma outra maneira, sabe? Então, eu trago como dica esse livro e eu vou deixar na descrição do episódio essas nossas dicas. Se vocês quiserem, né, acessar as dicas, é só clicar no link que tá aqui embaixo. E aí, Thiago, então, eu quero que tu compartilhe pra gente encerrar quais são, como é que as pessoas podem te encontrar, quais são as experiências que tu compartilha, online, presencial, enfim. Beleza, perfeito. Eu tenho mais um instrumento para tocar, eu acho que eu toco depois. Então, eu me encontra no Instagram por Thiago com TH Salamone ou Nomad Healers. Então, Thiago com TH Salamone ou Nomad Healers. Tem a fotinho lá, tô eu lá. Eu trabalho eu faço retiros, faço workshops, faço palestras, faço mentorias também. Então, existem mentorias de bem-estar, programas de 12 semanas, de 24 semanas, onde a gente passa por um processo de onde estou física, mental, emocional e espiritualmente, onde quero chegar e por quê, e o que eu vou fazer para chegar lá. E nesse processo de mentoria de 12 semanas, 24 semanas, depende, a gente explora isso, mas também traz as práticas, né? Então, ensino meditação, ensino exercício de respiração, como aplicar, como utilizar o som nesse processo. Aí tem uma mentoria que é mais de relaxamento, que é mais focada só na meditação, respiração e música, né? E aí os retiros, os workshops e as palestras que rolam por tudo, né? Então, eu criei esse projeto chamado Nomad Healers, não podia ser diferente. Então, eu tenho uma base que hoje é em Novo Hamburgo, mas eu rodo o Brasil fazendo isso, né? Recentemente fui para Goiânia, Rio, São Paulo fazer trabalho, vou para Floripa direto também, no interior do Rio Grande do Sul, e logo também vou dar uma banda na Europa para fazer uns trabalhos lá. Então, eu tô sempre zanzando. Em algum lugar também conta. Ah, que bom. E agora, em 2025, a gente vai tentar fazer acontecer aquela experiência em Santa Catarina, né, Thiago? Vai acontecer. 2025, aguardem que a gente vai bolar uma experiência com o Thiago lá em Santa Catarina. Aguardem divulgações. Teremos. Então, antes, vamos terminar com o Thiago, ele vai tocar a flauta nativa, é isso, Thiago? Flauta nativa. Então, eu só quero, pra gente terminar com o sonzinho dele, eu só vou falar brevemente, então. Se você quiser sentir um pouco mais de calma, buscar esse equilíbrio, né, na sua rotina, no seu dia a dia, se você sente que o teu corpo, que você tá acelerado, estressado nessa correria e quer buscar um pouco de calma, eu tenho um guia que eu criei com muito carinho, onde eu trago ferramentas simples e poderosas para você se conectar um pouquinho mais com você mesma e trazer momentos de calma, de pausas conscientes para o seu dia. O meu guia se chama O Corpo Pede Calma e eu vou deixar também na descrição desse episódio. Então agora a gente vai terminar com o Thiago tocando um pouquinho, se quiser falar um pouquinho sobre a flauta e tocar, e aí desfrutem desse final de episódio. Sim. Obrigada, Thiago. Pô, foi um prazer, um prazerzão mesmo. Obrigado pelo convite, tá compartilhando aí um pouquinho do que a gente está compartilhando com o mundo, né? O que tem para nessas gotas de consciência, né? Então eu vou tocar essa flauta, que é uma flauta nativa americana. E para tocar ela, a gente vai passar pelo mesmo processo. Então eu vou te convidar a fechar os olhos pela última vez nesse episódio. Eu poderia passar ele o tempo inteiro de olhos fechados. Então, de olhos fechados, tu que tá em casa também pela última vez, foi um prazer estar aqui. Te convido a fechar os olhos, inspirar profundamente e expira. E mais uma vez, inspira, expira. E mais uma, inspira e expira. Segue inspirando e expirando. E agora te convido a se conectar
com um sentimento de amor. Pensa em tudo aquilo que tu tem na vida que tu ama. Pensa em todos aqueles que tu tem na vida que tu ama. E conforme tu pensa, percebe, sente no teu coração como o amor faz com que tu te sinta. Como o amor faz com que tu te sinta. E deixa o som te levar. E aí? Obrigada. Valeu, brigadão. Foi um demais prazer. ter aqui. Muito bom, muito obrigado por me receber. Até Floripa. Até. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.